Olá pessoal, estou de volta para darmos continuidade à nossa aula número 6 do curso Começando do Zero, né? Estamos trabalhando a disciplina de raciocínio lógico e na última aula nós terminamos o conteúdo de contagem, análise combinatória. Fizemos lá a verificação de aprendizagem e agora a gente vai inaugurar um outro assunto ainda nesse pacote do raciocínio matemático. Estudaremos os conjuntos e as probabilidades, ok? Antes, porém, eu queria ir lá na tela branca, vem aqui comigo, para que eu possa mostrar para vocês, reforçar, na verdade, o que a gente viu no finzinho da aula passada. Espero que você já tenha entendido, mas eu queria trabalhar isso aqui. Ó. Vamos supor que você tivesse aqui, sei lá, vamos imaginar, 3 livros de matemática, 4 livros de português e 2 livros de física, ok? Vamos imaginar. E que nós quiséssemos organizar esses livros numa estante, numa prateleira, mas de modo que os livros de cada matéria fiquem sempre juntos, ok? Então, é preciso compreender que antes nós precisamos definir a ordem das matérias. Portanto, a gente permuta as 3 matérias, não é? Como se fosse aqui a permutação desses 3 blocos. E aí a gente começa fazendo isso. Para ver se vai ser matemática, português e física, como está aí, ou matemática, física e português, ou português, física e matemática, enfim. Qual será a ordem, não é, dessas matérias? Acontece que, definida a ordem das matérias, a gente precisa agora decidir, naquele bloco de matemática, esteja ele onde estiver, qual vai ser a ordem dos 3 livros de matemática. Não é? Então, eles vão poder se permutar aqui. Ó. Você vai poder trocar aqui com aqui, permutar esse com esse, livremente, permutando aqui os livros. Então, a gente associa aqui ó, um 3 fatorial para possibilitar a permutação desses 3 livros, o 4 fatorial de português e o 2 fatorial de física. Então, aqui é pelos blocos, ou pelas matérias, né? Aqui, permutando os livros de matemática, aqui os de português e aqui os de física. Ok? Então, toda vez que você tiver uma permutação em blocos, você faz assim, tá certo? Às vezes, a questão diz, mas os livros da matéria devem estar nesta ordem, sei lá, tipo volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Então, você não pode mexer aqui. Se não puder mexer aqui, ó, tem que estar tudo em ordem, volume 1 e 2, volume 1, 2 e 3. Ah, se for obrigado que eles estejam em ordem assim, você só vai fazer a permutação dos blocos. Isso aqui não existiria. Ok? Então, a gente fez uma questão no finzinho da aula passada que tratava disso e eu achei bom a gente retomar daí. Beleza? Muito bem. Mas, vamos lá. Dando continuidade, então, a gente agora vai estudar os conjuntos, que é uma disciplina, assim, em comparação com análise combinatória e com probabilidades, não tem nem o que comparar. Não é muito mais fácil. Eu creio que vocês lembrem aí de muita coisa dessa teoria dos conjuntos ou das operações com os conjuntos. Para isso, eu trouxe aqui uma situação prática, onde a gente vai poder, de uma forma mais objetiva, né, relembrar aí com vocês as operações com os conjuntos. Beleza? Vamos lá, então. A primeira delas, a interseção. Esse é o símbolo, observe aí. Lê-se A interseção B. E, obviamente, isso é um conjunto onde você vai reunir apenas os elementos que forem comuns ao conjunto A e ao conjunto B. E, obviamente, que o diagrama dá uma condição muito boa, né, e direta para você visualizar quem é que pertence tanto a A quanto a B. Essa área de interseção aqui, ó, que está pertencendo aí aos 2 conjuntos. Então, os elementos que estão aí, apenas o 4 e o 5. Ok? Então, a interseção é o que tem em
comum. Muito bem. E a união? Bom, a união, como o próprio nome também já diz, né? Todo mundo. Esteja em A ou em B. Não é? Então, veja que isso tem muito a ver com os conectivos, né, que a gente estudou. A interseção tem que estar em A e em B. E a união tem que estar em A ou em B. Tanto faz. Pode estar num ou pode estar no outro. Ok? E aí vai entrar todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esse, portanto, é o conjunto união. A diferença, por exemplo, A menos B, é facilmente determinada se você visualizar na figura. Imagine aqui o conjunto A, e deste conjunto você vai subtrair o conjunto B. Então, essa bola aqui, ó, imagine. Vou falar com linguagem bem simples. Ó. Essa bola que está aqui, ó, essa bola que está aqui, imagine que ela vai ser arrancada fora. Ela vai toda embora, tá vendo? Vai levar, ela vai-se embora. Porque é A tirando B, subtraindo B. Então é óbvio que só vai ficar o 1, o 2 e o 3. Olha aí. Não é? E com o mesmo raciocínio, se você tiver agora B menos A, esse conjunto agora, ó, A vai ser retirado, porque é B menos A. Então, você vai subtrair o conjunto A. Pega o conjunto B, mas imagine que isso tudo aqui vai ser arrancado fora. O que é que vai sobrar? Vai sobrar somente o 6, o 7 e o 8. Ok? Então, gente, essas são as principais operações com os conjuntos e vocês têm que entender essas regiões, né? O que é interseção, o que é união, o que é diferença. Mas, na prática, nas provas de concurso público, normalmente eles cobram para vocês preencherem essas regiões com as quantidades. Eles vão dando informações e vocês vão preenchendo ali as respectivas quantidades de cada região aí que fica formada quando você relaciona dois ou mais conjuntos. Ok? Então vamos ver como é que isso aí foi cobrado. Vamos lá na tela, veja aí. Como esse conteúdo já foi cobrado em concursos? O prefeito de certo município encomendou uma pesquisa para avaliar a adesão da população local às campanhas de vacinação. Uma das perguntas feitas aos pais questionava quais doses entre as 3 doses da vacina tetravalente seus filhos tinham tomado. Considerando que cada dose pode ser tomada independentemente da outra, aliás, considerando que cada dose pode ser tomada independentemente da outra. Senão a pontuação vai para o espaço, né? O resultado da pesquisa, que obteve informações advindas de 480 crianças, apontou o quê? Esse dado é importante, ó. São 480 crianças, né? O nosso universo. Olha aí o que ele apontou, o que a pesquisa apontou. 120 crianças tomaram as 3 doses. 130 tomaram a primeira e a segunda dose. 150 tomaram a segunda e a terceira. 170 a terceira e a primeira. 200, e aí ele vai dando todas as informações, né? E é justamente esses valores que a gente vai ter que alocar lá nas regiões dos 3 conjuntos. Ok? De acordo com os dados acima, julgue os itens que se seguem. Item 1, na situação considerada, mais de 80 crianças tomaram apenas a terceira dose da vacina tetravalente. E isso aí a gente vai ver se está certo ou errado. Não é? Então, eu vou ficar com essa tela aqui, ó, no papel, acompanhando esses valores. Você também pega aí o seu material complementar, que tem esses valores, né? Para que a gente possa usar aqui nessa tela toda essa quantidade. Ok? Então, vou botar aqui, ó. Quem tomou a primeira dose, que é quem tomou a segunda, e aqui é quem tomou a terceira. Aqui é o nosso universo. Ok? Esse universo deve ter 480 crianças. Ok? Então, vamos lá. Ele disse, 120 crianças tomaram as 3 doses. 120 crianças. Então, vamos botar
120 aqui, ó. Aqui é a primeira dose, aqui é quem tomou a segunda e aqui é quem tomou a terceira, ok? Então, 120 tomaram as 3 doses. 130 tomaram a primeira e a segunda. Olha aí, a interseção de primeira e segunda é aqui, ó. Tem que ter 130. Já tem 120. Então, aqui falta 10. Ok? Cuidado com isso. Às vezes ele diz assim, ó. Sei lá, tantas crianças tomaram apenas a primeira e a segunda. Aí a quantidade que ele disser vem toda para cá. Mas não é o caso. Ele diz 130 tomaram a primeira e a segunda. Então, esses 130 inclui, sim, essas 120 crianças aqui. Por isso que você abate e só completa com 10. Ok? Muito bem. Depois ele diz, 150 tomaram a segunda e a terceira. 150. Aqui já tem 120, para completar 150, faltam 30. Não é? 170 tomaram a primeira e a terceira. 170. Já tem 120, faltam 50. Ok? Continuando. 270 tomaram a primeira dose. Se você contar aí, já tem quanto? Já tem 180, não é? Na primeira dose, somando aqui, ó, 10 mais 120 mais 50. Já tem 180. Para 270, falta 90. Ok? Depois ele diz, 220 tomaram a segunda dose. 220. Então, já tem aqui quantos? 10 mais 120 mais 30. Já tem 160. 160 para 220, falta 60. Não é? E ele diz também que 50 não tomaram nenhuma das 3 doses. Então, 50 vai estar aqui. Ok? Muito bem. Então, se a gente somar todos esses valores, todo mundo, 90 mais 10 mais 60, 50 mais 120 mais 30 mais 50, se somar isso aí tudinho, vai dar 410. 410. Depois você confere. Só que o universo tem 480. Faltam 70. E a única região aí dos conjuntos que ainda não está preenchida é essa. Então, os 70 tem que estar todo aqui. Ok? Então, agora a gente pode responder se o que ele afirmou está certo ou errado. Ele disse, novamente, na situação considerada, mais de 80 crianças tomaram apenas a terceira dose da vacina tetravalente. Apenas a terceira dose. Apenas a terceira dose é esse povo aqui. Ó. Apenas a terceira. E, obviamente, que o item está errado, porque ele falou mais de 80 e só foram 70. Ok? Então, gente, esse eu diria que é o tipo mais clássico, mais comum de questão com conjunto, que é aquele em que você vai preenchendo aí as quantidades na interseção, na união e tudo mais. É uma questão clássica, consagrada aí de conjuntos. Mas isso pode complicar mais um pouco, isso pode ser cobrado de uma forma mais difícil, talvez, fugindo desse trivial, pode. Eu trouxe uma questão aqui para a gente experimentar. Veja aí. É a questão número 2, também foi uma questão do CESP. Considere que os conjuntos A, B e C tenham o mesmo número de elementos, que A e B sejam disjuntos, que a união dos 3 possuía 150 elementos e que a interseção entre B e C possuía o dobro de elementos da interseção entre A e C. Nesse caso, se a interseção entre B e C possui 20 elementos, então B tem menos de 60 elementos. Veja que já é uma coisa mais bem elaborada. Temos 3 conjuntos, A, B e C. Olhe um erro aqui que muita gente comete nessa questão. Ele diz que eles têm o mesmo número de elementos. E depois ele diz que a união dos 3 tem 150 elementos.
E aí muita gente pensa, oi, não tem nem o que fazer. Se a união dos três tem 150 e eles têm a mesma quantidade de elementos, então é 50 para cada um. Não. Por que não? Porque existe interseção entre os conjuntos. Existe interseção, olha aí. Ó. Ele diz que A e B são conjuntos disjuntos. O que é que significa isso? A interseção entre A e B é o conjunto vazio. Não existe interseção entre A e B. Mas entre B e C e A e C, existe. Ó. Entre B e C, tem o dobro de elementos de A e C. Então é isso aí que a gente vai explorar, tá certo? Além disso, a interseção de B e C tem 20 elementos. Ok? Vamos calcular quanto é que tem cada um, para depois a gente julgar se isso aqui está certo ou errado. Beleza? Eu vou lá atrás na tela, porque aí eu ganho espaço aqui para a gente fazer. Vamos lá. Olha aí, ó, conjunto A e conjunto B. São conjuntos disjuntos. Beleza? A interseção é vazia. Agora, C tem interseção, tanto com A quanto com B. Então, vamos botar aqui o conjunto C. Ok? Muito bem. Aí ele diz, a interseção de B com C tem 20 elementos. E ela tem o dobro da interseção de A com C. Ah, então aqui é 10. Não é? Porque se essa aqui tem o dobro de K, e aqui é 20 e aqui é 10. Agora, somente em A, somente em C e somente em B, isso aí a gente vai ter que calcular, não é? Para isso a gente sabe que na união existem 150 elementos. Então, vamos fazer aqui com as cores diferentes, cada passo, certo? Ó, A mais 10, mais C, mais 20, mais B, tem 150 elementos. Beleza? Agora pega aqui, ó, 10 e 20, ó, passa para lá, negativo, né? Passa para lá, negativo. Então vai 30 negativo para lá, só vai ficar 120, né? Então A mais B mais C igual a 120. Então, a gente já descobre aí que A mais B mais C tem 120 elementos. Agora, ele falou que os três conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Não foi isso? Então, vamos aqui para um cálculo. Olha aqui, ó. A mais 10, isso é o que está no conjunto A. Não é verdade? Tem que ser igual a B mais 20, não tem? Tem que ser igual a B mais 20. Por que não tem que ser igual a quantidade nos conjuntos? Então, daqui, o que é que eu vou tirar? Que A vale. Passa esse 10 para cá, que ele vem negativo, né? B mais 20 menos 10. B mais 10. Então, A vale B mais 10. Ok? E eu também posso afirmar que C mais 10 mais 20, que é o que está aqui no conjunto C, não é isso? C mais 10 mais 20, também tem que ser igual a B mais 20. Porque a quantidade tem que ser igual, não é? Eu posso subtrair aqui já o 20, eu cortando, e o 10 passa para lá, negativo. Então, daqui, o que é que eu vou tirar? Que C vale B menos 10, que vai chegar. Ok? Pronto, agora eu vou pegar esse valor de A, que é B mais 10, e esse de C, que é B menos 10, e vou jogar aqui. Ó. Eu vou jogar esse A aqui, e vou jogar esse C aqui. Ok? E vou reescrever aquela equação lá de cima. Vamos lá? A, quem é A? B mais 10. Mais B. Mais C, quem é C? B
3B menos 10. Isso tem que dar igual a 120. 10 menos 10, zerou. 3B igual a 120. B igual a 120 dividido por 3, 40. Pronto. Então, B é igual a 40. E aí, ó, se eu vier aqui, ó, tirar esse B e colocar 40, quantos elementos haverá no conjunto B? 60. Tá vendo? Então, olha o que ele afirmou. B tem menos de 60 elementos. Certo ou errado? Errado. Ele não tem menos de 60. Ele tem exatamente 60. Ok? Então, é uma maneira, né, de ele complicar um pouquinho, deixando um pouco mais difícil. Ok? E aqui, ó, vê. Uma outra forma dele cobrar é cobrando as operações explicitamente. Quanto é A menos B? Quem é C, interseção com B, união A. Entendeu? Aí ele dá as informações para a gente montar as quantidades e depois ele pergunta sobre essas regiões de uma forma bem direta. Trouxe também aqui um exemplo para a gente ver. Olha aí. Considerando que os conjuntos A, B e C tenham, respectivamente, 19, 28 e 31 elementos, o conjunto A interseção B interseção C tenha 4 elementos, e os conjuntos A interseção B, A interseção C e B interseção C tenham, respectivamente, 11, 7 e 13 elementos, é correto afirmar que, vejam que com isso aqui, ó, que ele informou, a gente vai ter condição de calcular todas aquelas regiões. Depois a gente vai julgar o que ele está afirmando. O conjunto C menos A união B tem menos de 18 elementos, certo ou errado? O conjunto A união B tem mais de 38 elementos, certo ou errado? Ok? Então, a gente vai ter que julgar isso aí. Primeiro, vamos pegar esses dados todos aqui e vamos organizar aí nos conjuntos, tá certo? Pega aí sua ficha impressa para você acompanhar. Eu já estou com a minha aqui e a gente vai organizar isso agora. Vamos lá? Conjunto A. Botaram aqui. Conjunto B. E o conjunto C. A, B e C. Aí ele diz, A interseção B, interseção C, tem 4 elementos. 4. Então, coloque aí. A interseção B tem 11. Tem 11. A interseção B. Então, aqui tem que ter 11. Já tem 4. Quanto é que falta aqui? 7. Depois ele diz, A interseção C tem 7. A interseção C é aqui, ó. Tem que ter 7, já tem 4. Faltam 3. Ok? Depois ele diz, B interseção C tem 13. B interseção C tem 13. Já tem 4 aqui. Falta 9. Confere? Muito bem. Depois ele diz que o conjunto A tem 19 elementos. Se você somar aqui, ó, 7 mais 4 mais 3, já tem 14, né? 14 para 19, faltam 5. O conjunto B tem 28. 28, se a gente contar aqui, ó, 7 mais 4, 11 mais 9, 20. Tem que ter 28, então faltam 8. E, finalmente, o conjunto C tem que ter 31 elementos. Até agora tem 16. Ó. 3 e 4, 7, com 9, 16. E 16 para 31, faltam 15. Pronto, então, todas as regiões estão aí com suas devidas quantidades. Ok? Vamos ver o que ele afirmou? Primeiro, o conjunto C menos A união B tem menos de 18 elementos. C menos A união B. Vamos lá. Opa, é aqui. C tirando A união B. Tem que visualizar corretamente que conjunto é esse. A união B
A união B é tudo isso que está aqui. Sim ou não? A união B é tudo isso aqui. Toda essa região todinha. Não é isso que está aqui dentro desse amarelão. Isso é A união B. Então, você imagine o conjunto C perdendo tudo isso aí. Imagine, passa aqui a máquina e leva tudo isso embora. Arranca fora isso aí, arrasta isso aí, tira essas duas bolas aí amarelonas. O que é que vai ficar? O C tirando esse amarelão. Só fica o 15. Não é? Então, esse conjunto ele tem 15 elementos. O item afirmou que ele teria menos de 18. Então, gabarito, item certo. De fato, tem menos de 18. Depois ele diz, ó, o conjunto A união B tem mais de 38 elementos. A união B, mais de 38. Então, A união B é justamente esse amarelão aí. A união B. Então, se a gente somar, ó, vai ter 19 aqui em A, e aqui 8 mais 7, 8 mais 9 dá 17, né? 17 com os 19 vai dar um total de 36 elementos. 36. Então, são 36. Ele disse mais de 38, esse item está errado. Ok? Esse item está errado. Então, gente, isso aí é o que normalmente é cobrado lá no item conjuntos ou operação ou operações com conjuntos. Vocês viram aqui praticamente todas as questões disso como questão do CESP, porque é a banca que mais cobra isso aí. Mas vocês vão ver, a gente vai estudar a partir de agora a probabilidade. E aí você vai ver que tem muita questão de probabilidade que utiliza conjuntos. Você precisa montar essas regiões, preencher essas quantidades todas, para depois ele perguntar alguma coisa lá sobre probabilidades. É muito comum. É talvez a questão mais comum de probabilidade. Quando você precisa antes organizar os valores em conjuntos e só depois ele lança lá a pergunta sobre probabilidades. Então você vai voltar a ver questões aqui de conjuntos, inclusive de outras bancas, porque essa teoria vai voltar a aparecer no estudo das probabilidades. Aliás, probabilidade, você vai ver já já, vai exigir conjuntos e análise combinatória. Por isso que a gente ensina antes esses dois assuntos, porque tem muita questão de probabilidade que você primeiro faz um cálculo de análise combinatória, ou então faz um cálculo de teoria dos conjuntos, como a gente fez aqui. Então, são pré-requisitos para você poder estudar lá a probabilidade. Mas é um dos assuntos mais difíceis da matemática. A teoria das probabilidades é muito, muito, muito difícil. Só que para concurso público, nesse nível que a gente estuda aqui, e que, claro, a gente está baseado no que é cobrado na realidade das provas públicas, né? É muito tranquilo. Né? Comparado com o que é de fato uma probabilidade, o estudo, a probabilidade estatística é uma coisa profundíssima, dificílima, não é? Mas não a esse nível. Talvez você lembre da época de colégio, né? Na época do vestibular, o que se cobrava de probabilidade era uma coisa tranquila. Precisava você estudar, sem dúvida, você tinha que compreender toda a teoria, mas não era nada muito complicado demais, não é? Mas, de toda forma, a gente vai estudar até o nível exigido em concurso público para que você fique tranquilo. E, ao se deparar com a questão de probabilidade no concurso, você tenha toda a condição de acertar. Tá certo? Então, fechado aqui conjunto, segura aí, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente volta com probabilidades.